Vamos lá. Fala aí, gente. Então, bem-vindos aí à primeira aula, né? Cante Melhor. A primeira live aí, sequência de umas 3 ou 4 aulas que a gente vai fazer. E vamos abordar aí vários temas hoje. Vamos falar aí sobre as tendências vocais, que não tem nada a ver, na verdade, se você é barítono, se você é tenor, se você é contralto, enfim, soprano, não tem a ver com isso, mas sim como que o seu corpo se comporta em determinadas notas, em determinadas regiões de passagem, né? Determinadas regiões aí que a gente canta. Então, o pessoal tá chegando aí, pô, valeu, muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou Renato Herédia, eu sou professor de técnica vocal, sou formado no Speech Level Singing, fiz a minha formação com o Seth Riggs, que preparou a voz aí de mais de 120 ganhadores do Grammy, né, ele que criou o método que é o Speech Level Singing, que possibilita que você cante do registro mais grave para o registro mais agudo, sem que você precise forçar, colocar pressão, né, sem que você tenha um desgaste, e também sem que a nota quebre, sem que você perca o volume e sem que você perca também a qualidade do seu timbre. Então essa foi a técnica que ele desenvolveu e que chamou a atenção de tantas pessoas nos Estados Unidos inicialmente, né, entre elas aí Ray Charles, Stevie Wonder, Madonna, Barbra Streisand, George Benson, enfim, a lista é enorme, tem no site dele lá. Então, eu estava aí pensando como é que eu consigo contribuir aí nesse momento de quarentena, de coronavírus, né, até fiz um convite aí para quem pudesse participar, para gente que trabalha com cursos online, né, eu tenho turmas online e tudo mais, mas também não quero só oferecer cursos, né, nesse momento, que é o que, sabendo que todo mundo está em casa, não acho, também não me sinto confortável de querer assim, aproveitar a situação que está todo mundo em casa, vamos todo mundo fazer cursos, né? Mas eu gostaria também de fazer parte aí da solução, né? Então, estou fazendo essas 3, 4 aulas gratuitas aqui online, que estão rolando simultaneamente aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Legal, acho que a galera meio que já chegou agora. Então, a qualquer momento, em qualquer dessas plataformas, você pode ficar à vontade para fazer qualquer pergunta sobre canto, tá bom? Principalmente sobre os temas que a gente estiver falando, beleza? Então, gostaria de falar também, bom, o Seth Riggs que desenvolveu esse método aí, que é genial, e o que ele tem de diferente também? Ele não faz o mesmo exercício, né, ele não indica o mesmo exercício para todo mundo, para todos os tipos de tendência vocal. E eu fiz aula com várias outras pessoas antes, fiz aula, né, vários métodos, do lírico até o popular, e o que eu gosto é rock e blues, entre outros vários estilos, mas o que eu vejo é que são os mesmos exercícios para todo mundo. E só que isso não funciona, ou não funciona tão bem, porque as tendências vocais são outras, e as tendências vocais, como eu disse no começo, não tem a ver se você é tenor ou se você é soprano, mas como é que seu corpo se porta, tá? Então, o Speech Level Singing divide as tendências vocais, né, em 4, são 4 tendências vocais. A gente tem o pull chest, a gente tem o no chest, a gente tem o mix e a gente tem o flip falseto, tá? Para quem quiser depois ver com calma, eu tenho vídeos no canal do YouTube e no nosso podcast também, dicas de canto, falando sobre cada uma delas, para você tentar ver qual que é a sua tendência, tá? Mas eu vou oferecer também aqui para quem está em casa, você comenta aí, se você quiser saber qual que é a sua tendência, com certeza, é difícil a gente saber a pessoa cantando uma coisa que ela queira, né? Então existe um exercício que mostra mais as fraquezas da voz de cada um exercício específico, né, que o Speech Level Singing usa, um exercício simples, mas que mostra isso. Então quem tiver interessado, não sabe ainda, não tem certeza qual a sua tendência vocal, você pode comentar aí na live, rola aí, comenta, assim, tendência vocal, que aí eu já vou saber que você quer saber e vou te mandar um link para você cantar você vocalizar esse exercício, e você pode me mandar ele no e-mail, que eu vou mandar tudo isso no inbox, você só precisa me escrever aí, tendência vocal, ou tendência vocal, acho que tá legal, para eu te mandar esse link aí depois em inbox, tá bom? Então,
você sabendo a sua tendência vocal, que é entre essas 4 que eu falei, né, pull chest, no chest, flip, falseto, que é a mesma coisa que falsete, e o mix. O grande objetivo é que todas as outras 3 tendências cheguem no mix, tá? Qual que é a diferença do mix? O mix é o cara que já consegue misturar a voz de peito com a voz de cabeça. E, misturando as duas, ele usa a voz mista, né? Isso que vai dar uma encorpada na região de passagem dele, né? Essa que é a diferença quando você vê aquele cara cantando muito agudo, acima do registro, e muita gente nem sabe a diferença da voz de cabeça e o falsete. Quem tiver dúvida, eu posso falar aí, vão mandando aí as perguntas, tá? Então, legal, tô vendo que o pessoal tá mandando aqui tendência vocal, bacana. Vamos entrar em contato com todo mundo depois de mandar o vídeo. Produção, pode ir mandando aí se puder já, tá? Então, o falsete e a voz de cabeça, eles atuam aí na mesma região, tá? Acima da voz de peito, que é essa voz que a gente tá falando, para quem não sabe. Qual que é a grande diferença? Quando a pessoa cai no falsete, ela perde qualidade do timbre e ela perde volume. Isso quer dizer que o falsete está errado? Não, não quer dizer que está errado, tá? Mas ele é limitado para uma série de ocasiões. Ele tem uma estética que pode combinar com algumas músicas e tudo mais e ficar legal, mas ele não mistura com a voz de peito, então você não vai conseguir desenvolver a partir dele a voz mista, que é o grande pulo do gato, tá? Que é quando você ouve aquele cara cantando, ou aquela moça cantando muito agudo, acima da região, você fala, nossa, que falsete encorpado, né? Que falsete potente, né? Na verdade, não é um falsete, é a voz de cabeça misturada com a voz de peito, um pouco de voz de peito que dá esse punch para parecer que está mais alto. Então ela é conectada na voz de peito, a voz de cabeça, tá? Ela tem o mesmo volume, a mesma qualidade do timbre, tá? Então, vou dar até um exemplo aqui, por exemplo. Se eu pegar uma nota aguda aqui e eu fosse fazer ela no falsete, você vê que escapa um arzinho? Lógico que eu tô fazendo pior pra já perceber, né? Mas... Então, tem esse arzinho que escapa, tá? Se eu fosse projetar mais volume aqui, eu não tenho muito para onde ir. Eu começo logo a perder mais ainda a qualidade do meu timbre, tá? Porque é uma vibração falsa das cordas vocais, das pregas vocais, tá? Quando eu falo na voz de peito, a mesma nota, desculpa, a voz de cabeça, eu consigo projetar muito mais, no mesmo volume que eu tenho na voz de peito, tá? E na mesma qualidade do timbre, tá? Essa é a diferença do falsete para voz de cabeça. Ficou dúvida ainda? Pode perguntar, ou pode acessar lá no podcast Dicas de Canto, que é gratuito também, pode assinar, ou no YouTube também tem um vídeo que explica todas as tendências vocais, a diferença de voz de peito, voz de cabeça, falsete, voz mista, enfim, tem tudo isso aí. Então, quando a gente vê também um cara cantando aparentemente na voz de peito, mas ele vai muito agudo, e você vê que ele não tá usando o drive, não tá distorcendo, tá? Ele não tá forçando, tá de boa, você pode ter certeza que ele tá usando a voz de peito misturado com um pouquinho de voz de cabeça, que é para dar um conforto, tá? Isso vai dar muita diferença também em como você vai se sentir depois de você cantar. Porque se você tá acostumado a forçar, né, a laringe sobe, então tem uma coisa que eu até falo para as pessoas fazerem sempre, é você colocar a mão no gogó, para os homens é mais fácil, eu tô de barba aqui, não sei se vai dar para ver, mas quando você engole, você vai ver que sobe, o gogó sobe, a laringe que tá aí, nessa região, sobe, tá bom? Então, é isso que acontece quando a gente força a voz de peito mais do que a gente deveria. Acontece o quê? A gente está usando a musculatura aqui de deglutição para engolir. Isso vai impedir que o teu agudo pinte. Não vai impedir que você entre no agudo, na voz mista, voz de cabeça, tá? Então você vai forçar a voz de peito, vai forçar, até que você explode, né? E aí, lógico que eu tô dando exemplos extremos aqui, mas proporcionalmente, você cantou 5 minutos, 2 músicas, 10 músicas, 1h30, 2 entradas de 1h30, o dia seguinte, se você tiver show de novo, você vai sentir, e vai começar a ficar rouco, vai demorar para recuperar a sua voz, tá? Então isso é muito importante, você ter essa consciência antes de você, na verdade, precisar. Porque se você tem uma rotina cantando, tá? Não necessariamente que isso seja a sua profissão, mas se você canta bastante, é legal que você não passe por isso.
Porque se você passa por isso um tempo, passa ano, outro ano, às vezes poucos anos, você já pode ter aí um pólipo, né? Um calo na corda vocal, como é popularmente conhecido, e tem vários tipos, e isso aí pode realmente daí gerar um problema real, tá? Porque se você, para tirar, é muito mais difícil do que você prevenir, tá? E o que o Speech Level Singing impossibilita também é que você mantenha a sua característica artística, digamos assim, o seu estilo, seja ele rock, country, blues, lírico, é, sertanejo, enfim, qualquer que seja, porque você vai fazer esse gerenciamento dos registros da mesma maneira, não importa o estilo, tá? Que você esteja cantando. Então, esse é o grande interessante, tá? E vai tudo isso, né? Vai preservar, além do mais, a sua voz. Então, para quem está chegando agora aqui, valeu, Luiz! Obrigado. Para quem tá chegando agora e quiser saber a sua tendência vocal, tá? Você escreve aí no comentário do vídeo, seja no YouTube, seja no Insta ou no Face, você escreve assim, tendência vocal, que eu vou mandar para você aí na sequência um link que você vai cantar e me mandar um vídeo de você cantando exercício e eu vou dizer qual que é a sua tendência vocal, baseado na resposta, né, nas fraquezas que o exercício vai mostrar. Então, o exercício mostrou qual que é a sua tendência vocal. Então, por exemplo, você é pull chest, tem um tipo de exercício para você, tá? Então, se você é no chest, é outro tipo de exercício. O no chest é o quê? Eu demonstrei o pull chest, que é aquele cara que vai subir na laringe, e o no chest pode ser homem, pode ser mulher, acontece muito com cantoras líricas, mas pode acontecer com homem e também de outras áreas da música, tá? Que é quando tem aquela voz de cabeça muito desenvolvida, muito forte, super equilibrada, mas quando chega na voz de peito, não tem. Ou na região da transição ali, não tem, tá? Então a pessoa já canta tudo acima da passagem. Muito comum também. Aí é um outro tipo de exercício, tá? É um outro tipo de exercício. Então, o que acontece? Se eu pego e dou um exercício. Vou falar um pouco do flip falseto também. O flip falseto, que é a mesma coisa que falsete, é o cara que quando vai cantando, a voz dele desconecta, tá? Então, rapidamente desconecta. Pode acontecer por conta do pull chest ou não, tá? Então, por exemplo, se eu pego um exercício de pull chest, que é para baixar a laringe, e dou para uma no chest, por exemplo, uma pessoa no chest, isso não vai facilitar que ela explore o mix, tá? Pelo contrário. E a mesma coisa, se eu der um exercício de no chest para o pull chest, às vezes eu posso subir mais a laringe dele e vai piorar ainda. Então você tem que tomar muito cuidado com o tipo de exercício que você vai fazer. Por isso que é muito perigoso em outros métodos, quando é o mesmo exercício para todo mundo, né? Ou quando você vê um cara cantando, o professor fala, oh, você tem que cantar igual ele, e ele não é a mesma tendência vocal que você, tá? Então, são coisas que você tem que ficar ligado para você conseguir resolver. Então, a laringe é um ponto aí crucial para você ter estável. Então, exercícios que estabilizem a laringe. No canal do YouTube, eu tenho um, tá? Né, que é para pull chest, só digitar lá, né, na playlist Dicas de Canto, tá bom? Então, você possibilitando, né, você conseguindo dominar isso, chegando ao mix, tá? Tem muita gente que já é mix de cara. Aí tem exercício para aprimorar mais a voz mista, que é o mix. Mix e voz mista é a mesma coisa, tá? Você dominou isso, você vai aumentar a sua extensão vocal muito, tá? Porque antes, onde tua voz de peito batia ali no máximo, agora, em vez dela bater aqui, que é onde a sua laringe sobe, o que vai acontecer? Você vai entrar na voz de cabeça e usar a voz mista, misturar os dois, mantendo o volume, mantendo a pegada, mantendo a qualidade do timbre, principalmente, com a estética que for a que você deseje, né? A estética que você quiser, que você canta, seja rock, blues, enfim, né? Então, vai aumentar a sua extensão vocal. Então, aumentar a extensão vocal, efeitos aí de você dominar, né? Deixar sua laringe estável. Dominar, vai aumentar a sua extensão, vai possibilitar que você tenha mais potência nos agudos também, enfim, muitos benefícios, e também você preservar a sua voz no médio, longo prazo, tá? Agora falando um pouco, né, chega bastante gente aí para mim também que já num estágio um pouquinho mais grave, né, às vezes a pessoa já tem ou já teve, ou está se recuperando aí de um pólipo, ou fez cirurgia, enfim, cada caso é um caso, tá?
Mas lembrando, evita chegar nesse ponto, porque dá para resolver, muitas vezes dá, tá? Evita entrar numa cirurgia sem ter total certeza de que isso é necessário, porque as pregas vocais são pequenininhas e um pólipo, né, por mais que seja uma cirurgia, laser e tudo mais, ela pode nunca ficar uma queloide, uma cicatriz pequena aí de algum dos lados, ela pode nunca mais fechar como ela fechava antes, tá? E isso vai ter um efeito na sua voz, ela não vai responder exatamente como ela respondia, tá? Então, pô, tem um monte de gente chegando aí a toda hora, sejam todos bem-vindos, lembrando que essa é a primeira live, a primeira aula gratuita do Cante Melhor, dando dicas aí e respondendo perguntas, fazendo demonstração quando tiver. Valeu aí todo mundo que está pedindo aí para analisar a tendência vocal. Show de bola. A gente vai fazer a próxima live na segunda-feira da semana que vem e depois na outra quinta. Vamos seguindo aí segunda e quinta, tentando aí colaborar com quem está em casa, gostaria de cantar melhor, mas não necessariamente consegue aí investir nisso, ou nesse momento, ou está faltando uma informação. Então, feliz em ajudar aí, pode me mandar e-mail, tá? Vou deixar meu e-mail aí, bom, renato@renatoheredia.com, pode mandar aí com a tua pergunta, tá? Então, a gente falou muito das tendências da voz mista, da voz de cabeça e do falsete. Então, vou dar um exemplo aqui. Lembrando, água é muito bom também. Ah, sua marca podia estar aqui. Vamos lá. Opa, tudo em ordem. Se eu pegar uma nota aqui, né, que é um sol para homens, tá bem acima aqui, né, acima aqui da passagem, tá, que começa no mi. Então é uma nota que eu posso fazer ela na voz de cabeça, tá, como eu fiz agora, que dá para notar pelo som, tô deixando bem evidente que tá na voz de cabeça. Tá? Mas é possível também que eu use ela na voz mista, que seria o quê? Eu começar a trazer ela mais pro peito, tá? Eu vou demonstrar isso agora. Qual que é a sensação disso, tá? Você imagina que quando a gente está na voz de cabeça, de peito primeiro, quando a gente está na voz de peito, a ressonância, né, onde a gente sente mais é no céu da boca, tá? Que o som bate e sai. Quando a gente vai jogando a voz para cabeça, mista e cabeça, tem um split aí, uma divisão de ressonância, em que ela continua indo no céu da boca, mas também no palato mole, tá? Então, quanto mais na cabeça, né, nessa proporção de voz mista, mais aqui no fundo, palato mole, mais você vai sentir a vibração na sua cabeça mesmo. Então, voz de cabeça, realmente, a gente pode sentir na cabeça. Voz de peito é uma nomenclatura, nada tem a ver com a voz estar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Deu para notar que não foi uma mudança tipo brusca, tá? Eu vou explorando como se fosse num degradê, né? Como se fosse aos poucos da voz de cabeça, né? Colocando um pouco de voz de peito até chegar totalmente no peito. Como eu estou fazendo uma nota, eu fiz uma nota acima da passagem, o que eu fiz? Eu não cheguei totalmente no peito, tá? Eu cheguei até o som ficar o som de peito, mas não cheguei na voz de peito 100%, tá? Eu continuei na mista, porque esse que é o grande lance. Se eu chegasse na voz de peito, aí já ia começar a subir a laringe nessa região, tá? Então, com alguns estilos, essa subidinha de laringe pode combinar. Com o rock, com o sertanejo, muitas vezes combina mesmo, tá? Mas não é legal você ficar refém disso aí, para tudo que você for cantar, tá? Então você vê que foi bem aos poucos, eu fui, comecei bem suave, aí vem encorpando ela, não é só a projeção, o volume, tá? Eu comecei bem leve para dar para perceber que a voz de cabeça. E aqui, beleza. Então, tem exercícios para a gente dominar isso aqui. Ei, cacete. Tivemos um problema no Facebook aqui, esquentou o dispositivo.
Vamos continuar aqui. Sorry, quem está no Face, mas vou deixar um tempo essa aula aqui aberta no YouTube também. Ia deixar no Face também, mas vai estar pela metade, mas vou deixar ela no... Também apoiei aqui no quente. Vou deixar ela disponível no YouTube uma semana, um pouco mais aí, tá? Para ajudar quem está assistindo aqui agora. Então fica o convite para você. Nós temos 4 tendências vocais. Qual que é a sua? Qual que é o tipo de exercício que você tem que fazer, tá? É legal você fazer, mesmo que para você se virar sozinho na internet, você saiba qual tipo de exercício que é legal você fazer, qual que não vai te prejudicar, principalmente, qual que é legal para você aquecer, para você desaquecer, né? Qual exercício que vai te ajudar em determinada música. Então, para você descobrir sua tendência vocal mais uma vez, para quem está entrando aí a toda hora, escreve aí na live, seja no YouTube, seja no Face, ou seja no Instagram. Escreve aí tendência vocal, que você vai receber um direct, né, um inbox, com um link para um exercício que você vai gravar e me mandar, e eu vou dizer qual que é a sua tendência vocal, tá bom? A outra vez que eu fiz isso aí, para o pessoal que assina a minha newsletter, acabei demorando alguns dias, porque muita gente mandou, e eu ouvi com atenção, todo mundo. Se você puder mandar um vídeo, melhor ainda, porque com o vídeo eu consigo ver outras coisas também, como tensões possíveis na sua musculatura facial. Às vezes no áudio só, se a pessoa fez e pôs um pouco mais longe, para mim pode parecer que está o mesmo volume, mas eu enxergando ali, fica mais fácil de dar um diagnóstico, né, mais preciso. Beleza, gente? Então, ó, falamos aqui sobre as tendências vocais, preservar a voz, né, como o Speech Level Singing preserva a voz e aumenta a extensão, tá? Então eu vou deixar para uma outra aula a gente falar sobre o suporte, que parece uma coisa simples, mas tem um pulo do gato que eu demorei muitos anos para descobrir, muitos anos para me contarem qual era, e quero compartilhar com vocês também. Vou deixar para uma próxima, para não ficar muito longa a aula aqui. E já que a gente falou mais de preservar a voz, eu vou falar também algumas coisas que facilitam muito para a gente ter a voz aí mais saudável. O celular aqui que estava o Face já esfriou. Deixa eu pôr a turma do Facebook de volta aqui. Só um instante aí, galera. Mas então vou falando. Coisas que você deve incluir na sua rotina, tá? Aquecer e desaquecer, tá? Lembra que a pessoa que canta, você que é cantor, seja profissional ou amador, você é de uma maneira um atleta da voz, tá? Então, você precisa se cuidar com relação a isso, tá? Pronto, o Facebook tá valendo aqui de novo. Deixa eu tirar um pouco da luz aqui. Vou dar um outro ângulo aqui. Bem-vindos, pessoal do Face, de novo. Pronto, foi aqui, gente. Que bagunça. Por aqui. Sorry. Tá osso. E lembrando, quem tiver pergunta, quiser fazer pergunta aqui agora também, aproveite que é o momento, seja de estilo, seja de tendência vocal, seja de falsete, sobre voz de cabeça, sobre voz mista, estamos abertos, estou aberto aí para responder perguntas sobre tudo isso aí, tá bom? Agora voltando então, preservar a voz. Falei de aquecer e desaquecer, bem importante, tá? Pode ser uns 15 minutos, se você não tiver 15 minutos, 10, se não tiver 10, 5, se você não tiver 5, o que você tiver já é melhor do que nada, tá? Então isso é bem legal de fazer. E vai estar muita diferença, tá? Para você não seguir no dia seguinte, não ficar rouco e tudo mais. Outra coisa, beber muita água, porque o corpo tem muita água, e quando a gente vai ficando desidratado, a gente vai suando, um dos primeiros lugares que a gente sente é na garganta e nas cordas vocais, tá? Então, sabe, tipo, quando você tem aquela, talvez você nunca tenha tido, mas se já, por acaso, uma ressaca, né, que você bebeu muito na noite anterior, e aí você acorda com aquela puta daquela sede, a boca seca, tá?
porque aqui é o primeiro lugar que a gente sente, ou um dos primeiros lugares. Então, o ideal das pregas vocais ou cordas vocais é que elas estejam sempre umedecidas, tá? Sempre úmidas, sempre hidratadas, tá bom? Isso é realmente muito importante, porque com ela seca é que periga, a gente tem mais chance de ter aí uma contusão, digamos assim, ó. Chegou pergunta aqui no Insta. Ah, legal, show de bola, Julie Tati. Quem nunca fez aula, não sabe cantar, mas quer aprender, pode fazer esse teste ou é só para quem já sabe? Ó, o Speech Level Singing, essas aulas gratuitas que eu estou dando aqui, como também o meu curso que eu tenho, né, que é Vocal Pro, servem para quem é profissional, tá? Tenho vários alunos profissionais e também professores, mas serve também para quem é iniciante, para quem não canta, tá? Você precisa fazer o que, na verdade, Júlia? Que você precisa saber, você precisa ter uma noção do tom para fazer o exercício na nota certa, pelo menos começar na nota certa, tá? Então ele vai ser uma escala super simples de 5 notas, não precisa ter vergonha, você vai fazer essa escala e vai me mandar. Conforme ela for ficando mais aguda, vai ficar mais difícil, tá? Talvez você precise colocar força, talvez você desconecte, fale a voz, talvez tem um monte de coisas erradas não, né? Um monte de tendências aí que podem acontecer, e é justamente isso que vai me dizer a sua tendência vocal. Então, todo mundo, a pessoa que canta e a pessoa que não canta, também tem uma tendência vocal. Então, com certeza, você pode sim mandar, tá bom? Johnny Máximo. Existe curso para fazer segunda voz nas músicas? Boa pergunta, Johnny. Eu imagino que sim, mas eu achei uma ótima sugestão que você deu. Se não tiver, vou fazer, tá? Eu acho que a segunda voz é uma questão muito também de você estar concentrado e você ter muita segurança na melodia que você tem que cantar, tá? Ainda mais quando tem uma primeira voz muito marcante, que é aquela voz que a gente está acostumado, né, a ouvir, tá na cabeça e tal, muitas vezes a gente quer ir naquela voz, né? Então, vou até dar um exemplo aqui, que eu fiz um sub há um tempo atrás na banda Comitatus, que eu vi que teve gente que apareceu aqui, beijo para vocês. E eles tocam a música Bohemian Rhapsody, do Queen, que é uma música que eu tô muito acostumado com a primeira voz. Então, se eu fosse cantar a primeira voz, não seria uma grande dificuldade, né? Seria muito mais intuitivo para mim. Mas eu tinha que fazer uma daquelas tantas vozes a música inteira, em regiões que não são exatamente as mais confortáveis para mim, eram mais graves. Então, assim, essa questão de backing vocal acaba ficando muito mais difícil do que a primeira voz numa situação assim, tá bom? Então eu precisei decorar essa primeira voz, essa segunda voz, desculpa, como se fosse a primeira para mim, tá? Porque eu cantava sozinho, eu cantava aquela voz. Eu punha a música para tocar e eu cantava aquela voz seguro. Quando eu conseguia cantar seguro, eu sabia que eu podia ir junto com a banda, tá? Você se empolgue, cai na primeira voz ali, puta, dançou, tá? E fica mais difícil ainda se você for dividir microfone com alguém, tá? Você vai fazer aquele backing vocal, não tem microfone para todo mundo, vou fazer um H, todo mundo canta dois no mesmo microfone. Se não for uníssono, né? Cada um dos dois vai fazer um backing vocal diferente, tem que estar muito seguro pra você saber o seu. Aquele que você vê nos anos 60, a galera fazendo, Beatles, tal, tem que estar muito em cima, ainda mais naquela época que a galera não se ouvia bem, né, o que estava cantando. Então, o que eu sugiro para você, Johnny, é realmente você, não sei se você toca algum instrumento ou não, se você não toca, você grava essa segunda voz, ou pede para alguém gravar essa melodia, e você martela na sua cabeça direto, até ela ficar tão intuitiva quanto a primeira voz, tá? Bom, estamos dando meia hora aí, gente, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas, olha aí, eu fiz um parênteses gigante e vou voltar aqui a falar, então, preservar a voz. Evitar ficar rouco, tá? O que fazer para evitar ficar rouco? Então eu falei de aquecer, desaquecer, falei de beber água, tá? E quando eu digo água, é água mesmo, tá? Refrigerante não vale. Infelizmente, para quem gosta de refrigerante, o refrigerante ele desidrata nesse aspecto, tá? Porque você precisa de mais, o corpo gasta mais água para digerir o refrigerante do que a água que vem nele, tá? Então, nesse caso, ele não serve, tá? Tem que ser água mesmo.
Se você pensou em uma cerveja, um álcool, tal, ou um conhaque, um whisky, que todo mundo que canta bebe, veja bem, também não é legal, tá? O que acontece? O álcool desidrata. Lembra aquilo que eu falei também, daquela ressaca que você fica com sede e tal? Desidrata. Então, tem que ser água. Mas tem tanta gente que canta bem pra caramba e bebe, toma um whiskinho ou um conhaquinho para dar aquela aquecida. O que acontece na hora, tá? De verdade. O álcool, ele dá uma anestesiada nas suas cordas vocais, ou pregas vocais. Então você não sente na hora, com essa pequena anestesiada, você põe mais força, mais pressão, mais volume, tá? E você canta e não sente, maravilha, ó, tô com puta potência e tal. Aí vai começando a pegar. Dia seguinte, então, toda essa pressão, né, isso aí que você fez, e não sentiu na hora, depois quando passar essa anestesia aí, você vai sentir. E a corda vocal vai ficar inchada. Isso quer dizer o quê? Vai ficar rouco, tá? Então, beleza, agora você já tá rouco. Não importa o que aconteceu, tava resfriado, às vezes acontece, dormiu mal, enfim. Tem exercícios para você, ter alguns exercícios que desincham as cordas vocais, tá? Além desses exercícios, que vai ficar muito longo se eu for passar aqui agora, mas quem tiver interesse aí depois escreve aí, que a gente pode até ir mudando o roteirinho das próximas aulas. Então, eu tava falando então dos exercícios tal. Fudeu, não lembro mais o que eu tava falando. Escreve aí, quero ver se vocês estão prestando atenção. Mas enfim, se eu lembrar eu volto. Falei da água, outra coisa, ambientes barulhentos, tá? Isso para quem trabalha na noite, trabalha aí com shows aqui no Brasil, principalmente, isso é uma coisa que detona, tá? Lembrei que eu tava falando, voltando, o álcool, anestesia a corda vocal, tal, beleza, acho que já tinha concluído. Ambientes barulhentos, você vai tocar numa boate, uma casa de show, enfim, onde quer que seja a balada que você vai tocar lá, você chegou lá mais cedo, não tem um camarim, não tem um lugar mais reservado, e você tá no meio da galera, foi lá pegar uma bebida no bar, tá conversando com um, com o outro. Esse falar mais alto, para mim é uma das coisas que mais pega, isso e dormir pouco, tá? Varia um pouco de pessoa para pessoa, o que pega mais, tá? Por exemplo, tem gente que, se me bate um vento, eu lembro que eu via o pessoal, vários amigos, cantores que põem um cachecol tal, eu falava, nossa, que frescura tal. Não, para algumas pessoas realmente pega. Para mim não. Beber gelado, para mim também não pega. Para algumas pessoas pega. Às vezes para essas pessoas que não podem beber gelado, ela pode dormir pouco, enfim, cada um aí tem a sua particularidade, né? Então, legal aqui, valeu, Luísa. Vamos ver exercícios para desinchar numa próxima, sim. Acordou rouco? Então, você chegou lá no local, evita ficar falando alto, tá? Evita esse ficar competindo com o DJ, competindo com outra banda que tá tocando, tá? Porque você não vai ganhar essa competição, tá bom? Então você saiba aí falar baixo, mais escutar, nem que você passe aí por antipático um pouco, um sorriso, sempre dá para contornar aí a situação. Ou você chega mais em cima da, da hora de cantar. Eu, no caso, já tive um pólipo na corda vocal, tá? Na prega vocal. Eu não era professor ainda do Speech Level Singing, foi uma das coisas que me motivou a ser professor do Speech Level Singing. Então, nessa época, eu chegava para fazer show e tocava 3 vezes por semana, ensaiava, eu fazia teatro na época também, então fazia os ensaios do teatro que precisava falar e falar alto e tal. Eu desgastava, usava muito a voz, 6 dias da semana, pelo menos, tá? Boa noite! Então, no meu caso, eu sempre cantei rock, mas misturou com esse lance do teatro, com a demanda muito grande, e eu tive esse pólipo na corda vocal, que o primeiro médico que eu fui, o otorrino, o cara falou, você tem que operar. Você fala, puta, fudeu, né? Já não tá conseguindo desempenhar aí a tua atividade principal, não só de prazer, como profissional também, daquele negócio, e agora, o que eu vou fazer, né? Graças a Deus eu não entrei na faca, não fui na dele, e depois tirei com exercícios, eu cheguei a ir em fono, cheguei a fazer aula, tal, não sei o quê, e na verdade eu sentia que as pessoas queriam mais mudar a minha maneira de cantar do que resolver aquele problema que eu estava na hora, tá? Então,
eu acabei tirando o pólipo com exercícios, deu tudo certo, e aí eu resolvi me tornar professor do Speech Level Sim, fazer o curso aí de formação para poder ajudar outras pessoas não passarem aí por esse mesmo pânico que eu passei. E, pô, já consegui ajudar várias pessoas nesse aspecto e, melhor que isso, prevenir que as pessoas cheguem nesse ponto, tá? Então, realmente, é muito chato chegar numa situação dessas, eu não desejo isso para ninguém. Então, eu entrei no Speech Level Singing, dei uma sorte do caramba, porque o Seth Riggs, que eu falei para vocês, que é o grande idealizador, que deu aula para Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles, enfim, toda aquela lista de 120 ganhadores do Grammy, ele não dava aula para quem era professor pré-certificado, né? Eu não era professor ainda, estava fazendo para me certificar. Mas deu uma briga lá na empresa com outros professores mais antigos que faziam essa preparação dos professores, e o Seth Riggs achou que estava caindo o nível dos professores do Speech Level Singing, ele não estava contente com alguns professores, muitos professores que ele estava vendo cantar e dar aula, caras que não estavam conseguindo fazer as passagens direito, não estavam cantando legal, e ele falou, eu prefiro ter 100 professores no mundo inteiro que cantem muito bem, saibam dar aula, conheçam o método direito, do que 1000 que não saibam direito, e mesmo que isso dê mais dinheiro. Enfim, deu uma briga, esse é o lado do que o Seth Riggs me contou, lógico que tem outro lado, mas o que eu me beneficiei muito disso foi que, desde o início, eu tive a minha primeira aula, todas as minhas aulas foram com o Seth Riggs, o que é uma coisa que ele não fazia para ninguém, mas como ele, os outros professores todos saíram, os professores mais avançados que davam os treinamentos, eu tive essa sorte, e então eu fiz, ele que aplicou minhas provas, ele mesmo, ele que deu minhas aulas, ele que me assistia, e assiste até hoje, né, todo ano, dando aula para um aluno pela primeira vez, para saber se você sabe identificar a tendência vocal da pessoa e resolver ela logo, rápido, né, porque tem que ser tudo em questão de minutos. Enfim, depois tá ficando muito longa essa live, mas eu posso contar mais dessa história aí. Eu tive lá em Los Angeles também com ele, tive em Los Angeles, fui 2 vezes, e uma delas eu fiz um intensivão lá com outros professores do mundo inteiro, conheci muita gente legal de vários estilos, e você vê que o Speech Level Singing realmente funciona com todos os estilos. Tem professor que é mais da área do jazz, do R&B, da ópera, né? Então, foi realmente muito, muito legal, muito interessante. Então, gente, ó, vou falar na nossa próxima aula, na segunda-feira, 8h30, 8h30, 20h30, espero vocês aí de novo. A gente falou aí sobre as tendências, sobre preservar a voz, eu vou falar sobre o ajuste das vogais, que é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas faz uma diferença gigantesca, tá? Podemos falar um pouco do suporte também, e de coisas que vocês vão falando na hora ou falando antes, tá? Aí, ó, Zanatti. Se eu ficar algumas horas sem falar nada para a voz, o efeito é o mesmo que dormir? Não, não é. Não é não. Vamos explicar por quê. Quando você dorme, né, você mantém aí sua imunidade, né, você dá uma descansada no corpo, tá? Se você fica quieto, beleza, você não tá forçando, é melhor que você ficar gritando, que você ficar falando alto, que você ficar aí discursando, ainda mais não tendo a técnica apropriada para isso, tá? Sem dúvida, é melhor se você ficou quieto, mas aquecer um pouquinho antes, tá? Porque você, com a voz fria também, já chegar na porrada também não é legal, tá? Agora, o importante é você dormir, o tempo que você precisa varia de pessoa para pessoa, às vezes é 8 horas, às vezes é 10, às vezes tenho amigos que é 12, eu passei os últimos anos, depois que virei pai, dormindo 4, 5, também o corpo acostuma numa boa, mas o importante é você manter a regularidade, a sua imunidade boa, tá, e o corpo precisa estar legal. Você vê que faz a diferença se você não está dormindo, mas ficou quieto, que você vai ter vários efeitos, além da voz também, tá? Então esse descanso do corpo é realmente muito, muito importante. Até que volume o Belting é seguro, até que altura o Belting é seguro, a gente tem um episódio só sobre isso no Facebook, né, desculpa, no YouTube, e no podcast também, playlist Dicas de Canto, Escola de Música Renato Herédia. Então vou fechar aqui falando sobre o belting, tá bom, gente? E deixo os outros assuntos para semana que vem, mas vai postando aí que a gente fala. Ou deixamos esse do belting para semana que vem, hein?
para vocês voltarem semana que vem. Então, vou falar para vocês um pouquinho do belting e a gente conclui na próxima. O belting, que é uma técnica aí mais moderna, digamos assim, e eu, inclusive, tenho sempre colegas que estão falando, o belting, tal, não sei o que, a bola da vez e tudo mais. Inclusive, quando eu estava lá em Los Angeles, nesse intensivo bootcamp que eu falei para vocês, com o Seth Riggs e outros vários professores, inclusive professores que fazem musical lá nos Estados Unidos, lá na Broadway e outros lugares, que às vezes o diretor pede, canta belting, o diretor musical, ou o diretor, enfim. Como é que você lida com isso? Pro cantor que estuda o speech level singing, ele interpreta isso da maneira que ele vai usar a voz mista, priorizando na proporção da voz mista a voz de peito. Então, o som tem que ser de peito. Mas o belt em si, ele precisa de pressão, ele precisa de força. Para quem não sabe fazer isso, tá? Então o belting desgasta, tá? Você não vai ficar cantando horas e ficar de boa depois. E 2 dias, 3 dias musical ainda, que às vezes lá fora os caras fazem 6 dias da semana, sei lá, né? Então é importante você, nesse caso, saber usar a voz mista, e se você usar direito, priorizando a voz de peito, a pessoa que está pedindo para você fazer o belt, ela não vai saber a diferença. Ela não vai saber, tá? Podemos falar sobre o vibrato também na próxima aula, tá? E eu vou dar mais um outro canal, eu tenho meu newsletter que eu passo informações exclusivas, que é www.renatoheredia.com/canto. Então esse, né, quem se inscreve aí são dicas, informações só sobre canto, tá? Alguma coisa que tem a ver sobre canto, tá? Então outros instrumentos, tem outros links para o pessoal se inscrever, para quem quer tocar e tudo mais. Mas esse aqui é para você que está interessado em canto, se inscreve aí, e aí a gente tem também uma comunicação direta, direto pelo meu e-mail. Tá bom, gente? Então vou tentar deixar na descrição do vídeo do YouTube também, isso aí. E obrigado a você que assistiu aí até agora, fico feliz que tá todo mundo aqui até agora, aqui. Foram aí mais de 40 e tantos minutos. Então, brigadão, espero vocês segunda-feira às 8h30, respondendo aí, vamos falar sobre o vibrato, talvez um pouco mais sobre o belting, falar aí sobre o ajuste das vogais, o suporte, e o que mais vocês pedirem, quando for para demonstrar, a gente pode demonstrar, podemos pensar em músicas que dê para demonstrar isso que eu falei da voz mista com a voz de cabeça, tá bom? E valeu mesmo, muito obrigado, a gente se vê na próxima. Lembrando, quem quer saber a sua tendência vocal, comenta aí no vídeo, tendência vocal. Para quem tá vendo pelo Insta, né, vai ficar aí 24 horas, mas eu vou deixar mais aí uma ou 2 semanas disponível no YouTube também, tá? No meu canal, Escola de Música Renato Heredia. Então, se você não conseguir deixar o comentário, tendência vocal aí, para saber sua tendência, no YouTube, porque você não está vendo ao vivo, está vendo depois, você pode deixar no post da live aqui, ou da próxima live, do próximo anúncio, ou no YouTube e Facebook também, tudo vale, a gente está de olho em tudo aqui para analisar a tendência vocal de todo mundo. Valeu, gente, obrigado, até segunda-feira, bom feriado para vocês.